da lei. Pessoal, vou passando aqui, o pessoal que quiser ajudar aí, fica à vontade, eu agradeço aí de coração, tá? Vamos lá, a gente trabalha muito aqui e posso dizer com toda certeza que só depende aqui do apoio de vocês. Vamos lá. Quero começar aqui, nós vamos falar sobre esse ponto, porque eu tenho trazido essa informação. Já começou aqui, tá? Então dá like, se inscreve e compartilha. Esse é um assunto muito importante e diz respeito a todos nós. Tá? Nós estamos enfrentando um processo muito delicado no Brasil de perda dos direitos e garantias fundamentais. Eu quero acreditar, inclusive, e mesmo a muito custo, de que hoje o sistema está totalmente descarado de como ele vê o cidadão. E descarado ao ponto de se sentir praticamente dono do indivíduo. Hoje já ficou difícil nós determinarmos, e essas coisas estão avançando sobre as nossas próprias liberdades físicas e até mesmo sobre os nossos lares. Nós vimos isso se agravar com a questão da crise de saúde pública, onde o nosso direito de ir e vir foi relativizado e o da liberdade de expressão, você não poder debater as questões também, e como houve uma divisão na sociedade em virtude do debate, acima da questão ideológica, mas do debate, qualquer debate. Alguns temas são prioritários, né? O pessoal elencou como saúde, mas a cada tema, mais ou menos polêmico, é dado um tom diferente do que pode ou não ser dito. Tanto no mundo físico ainda a gente não vê isso, mas principalmente nas redes sociais. No mundo físico, eu digo que sim, também, apesar de não ser mais recorrente, porque, para quem vai recordar logo no início da crise de saúde pública, dependendo de como você ia às ruas, tinha gente que era detido. Eu lembro muito bem de movimentações no país onde a própria... Olha, não aconteceu em todos os lugares, mas os próprios agentes de segurança pública fardados chegaram a tirar bandeiras do Brasil de carros, porque aquilo significava tanta liberdade que deveria ser cerceado. E vi cidadãos se organizando para poder se manifestar em seus carros, o que não os colocaria de forma alguma inseguros, né, com relação à saúde pública, simplesmente por estarem se manifestando, essas manifestações presenciais sendo dissipada pelo Estado, chegando gente, inclusive, a ser preso. Além, é óbvio, né, de pessoas que estavam aí buscando espaços públicos, às vezes até sozinho, até na praia, e eram de forma brutal, né, retiradas ali das áreas públicas. Pois bem, foi um grande experimento social que foi feito conosco, e entenda que isso vai chegar aqui na notícia aqui. Foi um grande experimento social feito conosco, e agora a turma avança a passos largos com relação às nossas possibilidades de diálogo nas redes sociais. Eu fiz uma live outro dia aqui e nominei ela como Quem Te Convidou. Aqui na nossa playlist, inclusive, tem o trecho recortado, acho que 10, 15 minutos, e diz respeito justamente às falas recorrentes dos ministros do Supremo, mas principalmente os que têm envolvimento com o processo eleitoral de 2022. E aí a gente começa a entrar, já que o Fachin assume agora em fevereiro o Supremo Tribunal, o Tribunal Superior Eleitoral, depois vem o Alexandre de Moraes e na atualidade o Barroso, esses três nomes. E há um combate, há uma afronta à liberdade de expressão diária promovida por esses cidadãos sobre o disfarce de que todo mundo mente, e porque todo mundo mente ou todo mundo fala, porque você fala o que quer nos grupos privados que você frequenta, e sim são grupos privados, eles sentem que a democracia estaria sob ameaça. Eu discordo totalmente desse pensamento, eu acho que você falar e debater é parte do jogo da democracia. Retirar isso do cenário é muito grave, as pessoas não combatem. Quando há os relatos sobre esses temas, o pessoal desvia, cria o espantalho, né, desvia do tema, tenta diminuir. Eu não concordo. Eu acredito que o principal desse tema é a questão da liberdade. Tem nada a ver aí com a própria rede social em si, até porque redes sociais surgirão várias, já surgem no presente. A questão é tentar
mediar, moderar, filtrar o que pode ser dito. O perigo está nessa posição. Porque mesmo que as redes sociais não sejam nacionais, e algumas hoje já se apresentam no Brasil, como o próprio caso do Telegram, mas você que está falando lá dentro é um nacional e pode ser sancionado no futuro, ou seja, vai se oprimindo com medo as pessoas, né, criando esse medo sobre o que você pode ou não falar sobre qualquer autoridade, instituição e por aí vai. Olha, a legislação brasileira ela já é muito clara sobre os procedimentos, né, de crimes ligados à honra ou calúnia, difamação. Já existe, está tudo previsto. E o tipo penal da notícia falsa, que sequer pode ser, não existe, na verdade, portanto, sequer pode ser penalizado, né? Aliás, o ordenamento jurídico brasileiro é muito claro nesse sentido. Ele diz que não há crime sem pena anterior que o defina. Portanto, nem definição do que é a notícia falsa ou a fake news, como o pessoal gosta de chamar, existe. Mas mais do que isso, o pessoal começou a se intrometer num ambiente que poderia ser a praça pública, a nossa ágora, que se transformou simplesmente de um espaço físico público para um espaço, inclusive, privado digital. Eu digo privado porque ali os mediadores podem ou não permitir quem entre e tem dono. E muitas vezes são grupos de família, às vezes são grupos de amigos, grupos de pessoas que dividem as mesmas ideias. E hoje, os ministros da nossa mais alta corte judiciária se incomodam muito, até com o que falam lá sobre as suas aparências, os seus comentários a seu respeito, a forma com que agem e a quem eles defendem ou o que eles defendem. Muito sério isso. E isso está, olha, avançando de forma tão brutal que é inevitável que em 2022 nós tenhamos muitas surpresas negativas com relação a isso. Tá? Muito possível que isso aconteça em 2022. Existe até o PL, né, que está lá parado por enquanto, que vai tentar invadir essas competências da liberdade de expressão, que jamais deveriam. Isso é um bem imaterial do ser humano, é a sua liberdade, mas que hoje o Estado brasileiro, principalmente ali o Estado representado por esse sistema atual que governa, que não é o governo, é o sistema, é o Estado, o estamento, que se volta contra as próprias liberdades do cidadão, rogando para si uma tutela do que pode ser dito ou não, inclusive nos ambientes de convívio digital, as redes sociais. Pois bem, a conexão com essa questão aqui, e eu espero que isso seja uma evolução, é que a ideia de manipulação ou risco ao pleito eleitoral de 2022 nas redes sociais possam manipular a opinião pública e até decisória, né? A forma com que você irá votar em 2022. E sempre, e aí nesse ponto eu terei que concordar, nada era feito, por exemplo, com relação às pesquisas eleitorais. As pesquisas eleitorais, sim, diferente do debate, onde pessoas, grupos de amigos, pessoas que estão espontaneamente ali, sendo apresentadas a um tema e debatendo ou permanecendo ou saindo daquele ambiente, caso deseje. Diferente disso, as pesquisas eleitorais feitas por institutos que só esse nome instituto traz uma espécie de verniz de legitimidade, essas jamais foram combatidas pelo sistema. E essas sim têm, por ter um viés enganoso, né? Há uma condução, uma falsa legitimidade desse processo para dizer o que quer. Essas sim têm o poder de alterar a democracia. Por quê? Elas trabalham, primeiro que são divulgadas, inclusive pelos veículos de mídia com concessão pública, rádios e TVs, que têm um alcance ainda muito maior do que as próprias redes sociais e dos quais as pessoas se acostumaram a entender as mensagens televisivas e de rádio como verdade. Agora já há um despertar, mas ainda temos esse resquício e a maior parte da população não engajada no debate político ainda vê uma notícia que sai em uma emissora de TV ou rádio como verdadeira ou verdade absoluta, já que ali está, sempre foi assim.
É óbvio que isso vem mudando, já existe um público mais esclarecido, mas ainda tem muita gente que recebe essa mensagem. Pois bem, nós estamos com uma enquete nesse momento aqui no canal Pátria e Defesa. E o nome verdadeiro da pesquisa é enquete. Porque você pode selecionar uma amostra de público e a ela fazer a pergunta. Isso se torna diferente quando, a partir, sim, de uma metodologia de pesquisa, e existe método, a matéria, né? Eu estudei estatística e matriz, para você trabalhar com metodologia, cálculo estatístico, você tem métodos para poder fazer uma amostragem. E aí, sim, a partir de um método transparente e claro, onde as pessoas possam ter conhecimento de quais os métodos utilizados, você pode, sim, ter mais ou menos confiabilidade na pesquisa. Hoje, portanto, as empresas estão fazendo a pesquisa que vem à cabeça nos métodos e com as amostras de público que eles selecionam. E não são mais verdadeiras ou menos do que a enquete que nós estamos fazendo aqui. Notem que o que eu estou falando, eu não quero dizer jamais que a pesquisa que está sendo apresentada pelo Data Alguma Coisa ou o substituto do Ibope, que elas são fraudes. Não acredito que são. Eu acredito que o método das quais elas estão aplicados são os métodos da escolha da amostra, onde você busca, onde previamente determinado candidato tem uma vantagem sobre o outro, e aí você intensifica o público a ser pesquisado, né, dessa forma. Esse público pode ser dividido em todo o Brasil, até de forma social, por classe econômica, por tipo de atividade econômica. Por exemplo, é óbvio que quem tem uma tendência, eu não quero gerar polêmica com isso, mas é assim que isso é interpretado. Quem tem uma dependência maior empregatícia e sempre só recebeu ordens de terceiros, nunca teve a sua própria atividade, tem uma tendência diferente de quem, por exemplo, nunca teve um emprego e tem uma atividade econômica própria, ou seja, seu sustento depende todo dia de uma urgência. Até porque essas pessoas têm necessidades diferentes, até de regulação do Estado. Então eu consigo filtrar quem eu vou perguntar de acordo até com a atividade econômica que a pessoa exerce. Não quis aprofundar muito aqui, porque é óbvio que você pode ser uma exceção, dependendo de estar de um lado ou em outro. Mas é óbvio que as necessidades de quem empreende são diferentes de quem, por exemplo, tem uma carteira assinada, e que são diferentes, por exemplo, de quem está no serviço público. E do serviço público de quem é concursado e de quem é nomeado, quem é comissionado. Né? Então, cada grupo tem uma fatia. Também são necessidades diferentes os grupos, vamos dizer assim, segmentados. Né? Os grupos, por exemplo, alguém que está na academia, que está na faculdade, pensa diferente de quem está no secundário, de quem está já no emprego. E aí você, por essa segmentação, você consegue manipular o resultado da pesquisa. Por exemplo, nós estamos num canal aqui, que é um canal, eu sou conservador, sou de direita, e isso não é um rótulo. Isso é apenas uma forma mais simples de eu dizer para você que eu defendo a vida, a liberdade, o direito à propriedade, respeito o direito de terceiro de ser o que eu quiser. Se o camarada quer ser uma geladeira voadora, um pônei, sei lá, qualquer coisa, um Highlander, ele pode escolher o que ele quiser ser. É um direito dele. Eu, assim como o nosso princípio de lei determina, eu me incomodo quando ele ultrapassa o próprio direito para infringir o meu, querendo impor a sua vontade de minoria com relação ao meu direito à liberdade. Vou dar um exemplo, claro. Quando a gente vem aqui e debate sobre a autodefesa, nós não estamos impondo a ninguém que entre numa fila obrigatoriamente para adquirir uma arma. Eu estou dizendo que eu quero ter o direito e aqueles que querem exercer esse direito possam fazê-lo. E aquele que não concorda com isso, fique como está. Não muda nada a vida dele. Né? Claro que aí vão existir inúmeros argumentos sobre a insegurança, argumentos falaciosos, patrocinados por quem não tem o interesse na liberdade. Mas eu sempre vou respeitar o direito daquela pessoa. Se a pessoa não está satisfeita com a sua própria condição que nasceu, também eu continuo vendo aquela pessoa da mesma forma.
meu nível de preconceito para qualquer situação é zero. Aliás, eu acho uma estupidez qualquer tipo de preconceito. O que é muito diferente de você ter uma impressão da pessoa, né, e discriminá-la pelo aquilo. A impressão todo mundo tem. Você, quando vê determinada situação, você sabe, aproximado, até porque o ser humano trabalha com comparativos, né, do que se trata com algum tipo de, algum grau de acerto. Podendo, inclusive, estar errado ou estar certo, não tem problema. Tá? Então, o que nós estamos vendo, nós estamos vendo nesse momento, é que, a partir desse ponto, houve uma interferência agora por parte do TSE, isso é do dia 16, eu vou ler agora para vocês. Peço, inclusive, que você dê like, se inscreva aí, compartilhe. Tá? Porque o TSE resolveu, vamos dizer assim, acabar um pouco com essa bagunça. Já que está perseguindo tanto a questão dos debates em redes sociais, e esses são espontâneos e fica quem quer, diferente disso, agora sim, eles voltam os olhos para uma situação que tem sim um grande poder de influência, visto que se utiliza da divulgação de veículos que são concessão pública, você não pede para você, ligou a TV, está lá, são concessões públicas, é diferente de uma sala de bate-papo ou um grupo privado. Já tem formas diferentes de ser interpretada pela legislação brasileira. E aí, agora, essas pesquisas precisarão, a partir de janeiro do ano que vem, precisarão ter seus métodos publicados. Vai ficar, por exemplo, mais simples para nós chegarmos aqui e dizer, olha, pessoal, o resultado da pesquisa X publicada foi esse, porque dá uma olhada na amostra. Vou exagerar aqui. Fizeram a pesquisa com familiares de pessoas que estão em condições de cárcere, presidiários. Vai ter um tipo de interpretação. Nós fizemos essa pesquisa, por exemplo, com pessoas que nunca tiveram a carteira assinada, tem 50 milhões no Brasil, descobriram um dia desse. E que são autônomos, são autossuficientes. O vendedor ali, o ambulante da praia, o da esquina, enfim. Pessoas que são, até pouco tempo, aliás, são chamadas ainda de invisíveis do ponto de vista fiscal. Né? Os desbancarizados, você tem vários. Então você vai poder ter elementos para entender por que determinada pesquisa vai para um lado ou para o outro. E isso será obrigatório já em 2022. Até hoje, joga tudo no lixo, pessoal, que você viu de pesquisa. Aliás, eu aposto que os números serão bastante diferentes a partir de janeiro. Vai continuar existindo manipulação, mas nós vamos poder trazer com elementos aqui quais são os métodos. Foi aprovada pelo plenário do Tribunal Superior. Vou ler aqui a partir da notícia, a notícia trata dessa. Dá like aí, se inscreve aí, compartilha. Aprovada a resolução sobre pesquisas eleitorais para as eleições de 2022. Foi aprovada pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral a resolução que trata do registro e da divulgação de pesquisas de opinião pública sobre eleições 2022 e eventuais candidaturas. A decisão unânime ocorreu na sessão administrativa desta quinta-feira, 16, semana que passou, e modificado trechos da resolução do TSE 23.600. A partir de 1º de janeiro de 2022, as entidades e empresas que realizarem pesquisas eleitorais serão obrigatórias a registrá-las no Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais, PESC-EL, né? Até 5 dias antes da divulgação. O ministro Edson Fachin, relator da resolução, destacou que as propostas feitas por entidades públicas e a sociedade na audiência pública sobre o tema contribuíram para a melhoria das regras. Eu acredito que esse é um efeito positivo, uma decisão positiva do Tribunal Superior Eleitoral, porque dá transparência à pesquisa. Nesse momento, nós não estamos vivendo isso. A resolução traz inovações como a integração do Instituto da Federação Partidária e dispositivos destacando que a Justiça Eleitoral não realiza controle prévio sobre resultado de pesquisa, nem gerencia ou cuida da divulgação. Esclarece ainda que o registro da pesquisa não obriga a divulgação do resultado. Outra novidade é que a enquete apresentada ao público como uma pesquisa eleitoral será conhecida como pesquisa sem registro. Ou seja, a mera enquete, como fazem os portais, como nós fizemos agora, será diferenciada da pesquisa com método. Né? A norma também aponta que compete ao juiz à fiscalização eleitoral o exercício do poder de polícia contra a divulgação de enquete. Aí eu vou ter que ler mais sobre o assunto,
porque a gente vai ter que ver qual é o impacto disso, inclusive para a gente poder fazer uma consulta como essa que nós fizemos agora. Pode ser considerado um problema. Vamos ver aí. Sempre tem uma pegadinha, né? Estava indo bem. O registro da pesquisa na Justiça Eleitoral deverá conter as seguintes informações: quem contratou a pesquisa e quem pagou. Isso é importante. Com os respectivos números de cadastro de pessoas físicas, CPF, no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ. Valor e origem dos recursos, metodologia usada e período de realização do levantamento. Outros dados necessários são o plano amostral e a ponderação quanto ao gênero, idade, grau de instrução, olha só, nível econômico do entrevistado, assim como o questionário completo aplicado ou a ser aplicado e nome do estatístico responsável pela pesquisa. Divulgação dos resultados. Na divulgação dos resultados, o texto afirma que serão obrigatoriamente informados o período de realização da coleta de dados, a margem de erro, o nível de confiança, o número de entrevistados, o nome da entidade ou da empresa que realizou, e, se for o caso, de quem contratou, bem como o número de registro da pesquisa. O Ministério Público, candidatos, partidos, coligações e federações partidárias poderão acessar o sistema interno de controle, verificação e fiscalização da coleta de dados das entidades e das empresas que divulgarem pesquisas eleitorais. A solicitação de acesso deverá ser enviada à Justiça Eleitoral. Impugnação. Partidos, candidatas e candidatos, coligações, federações partidárias e ministérios também são partes legítimas para impugnar o registro ou a divulgação da pesquisa eleitoral, quando detectarem eventual descumprimento das regras sobre o assunto. Comunicação da decisão. Em caso de suspensão da divulgação de pesquisa, a decisão será comunicada a quem for responsável pelo registro do levantamento, bem como quem contratou a pesquisa. Vou falar um aspecto positivo e um negativo. O aspecto positivo é que cabe ao partido do presidente Bolsonaro. Dá um exemplo aqui que interessa a todos. Tem o seu partido, o PL, que é um partido grande com estrutura e que tem interesse no bom resultado e boas divulgações. Tem lá o corpo jurídico que vai analisar tecnicamente o método. E se o método não for bem explicado ou explanado, poderá tomar a providência, inclusive, de retirada. Uma pesquisa, por exemplo, favorável ao candidato de oposição e que posteriormente seja retirada uma vez, duas vezes, isso cria uma grande descredibilidade do próprio instituto que fez a pesquisa. Então haverá um controle. Isso é um ponto positivo. Outra coisa, as partes poderão ter acesso, inclusive candidatos, e serão milhares. Quando a gente fala candidatos, a gente está falando, eu não lembro agora o número certo, mas mais de 50, 100 mil pessoas oferecem os seus nomes para o pleito eleitoral a cada eleição geral. É muita gente. É muita gente. São milhares de brasileiros que terão acesso, além dos próprios partidos que têm interesse em divulgar de forma correta dados. Né? Mas eu acho e acredito que essa informação, pelo princípio da transparência, deveria ser pública naturalmente. Aí é o ponto negativo. Eu acredito que a gente precisa parar no Brasil de achar que existem super pessoas preparadas para receber qualquer tipo de notícia e ter acesso a todas as informações, e os outros. Né? Eu acredito que é de domínio público. Até porque quem é a parte... Se a pesquisa é divulgada, se a pesquisa não for divulgada, eu acredito que ela diz respeito somente a quem contratou, porque não foi divulgada. Mas se a pesquisa é divulgada como informação pública, ou seja, principalmente se ela fará parte ou da campanha eleitoral, do horário nobre, lá do horário político, ou mesmo publicitada pelos veículos, pelos grandes jornais, pelas grandes mídias, aí a parte interessada, a parte a ser impressionada com aquela pesquisa é o público em geral. Portanto, deveria ser de domínio de público geral. Né? Eu pesquisei esse assunto mais recentemente, detectei isso, porque estou pesquisando bastante sobre essa questão de pesquisa. A gente quer trazer um esclarecimento aqui para as pessoas. A ideia aqui não é divulgar, mas, por exemplo, a gente tem receio que no futuro próximo, essa opinião que eu acabei de dar aqui, que diz respeito a construir algo melhor, eu sou um cidadão. Não existe nenhuma prerrogativa, enquanto cidadão brasileiro, ao ministro, de impedir que eu possa proferir minha opinião sobre a melhora do sistema. E isso, de qualquer forma, não desqualifica o sistema, apenas clama por um aperfeiçoamento. Né? Qual é a conexão do que eu estou falando agora com tudo que eu falei agora no início dessa explicação? Hoje, e cada vez mais, existe um grupo de pessoas na nossa sociedade, principalmente no judiciário e algumas camadas políticas, e uma boa parte da imprensa, principalmente na imprensa mainstream, que quer rogar para si.
a assinatura, a chancela do que é ou não verdade, do que é ou não opinião e do que é ou não notícia. Esse é o verdadeiro perigo do processo. Eu usei essa matéria para podermos desenvolver esse tema especificamente. Eu quero dizer que o sistema eleitoral brasileiro é muito bem desenvolvido, é rico, inclusive. Talvez seja um dos mais onerosos do mundo para o processo. Tá? E que pode contribuir muito com a sociedade, desde que entenda que o cliente final da própria questão eleitoral é o povo brasileiro. Eu ouvi uma frase hoje do jornalista, até tenho muitas restrições aí, que é o Zé Maria lá do Pânico. Ele falou uma frase, ele enrolou um bocado lá, mas no final ele disse uma frase verdadeira. As pessoas envolvidas no Tribunal Eleitoral estão transformando a entidade a ser mais relevante e importante do que o seu objetivo em si, que é o pleito eleitoral. Ao ponto de que ninguém pode falar nada, que já é considerado. O presidente da República está enfrentando isso hoje. Eu vi outra pessoa fazendo um discurso, o pessoal mesmo do nosso lado, fazendo um discurso outro dia, dizendo assim, que o presidente fez muito pouco pela questão da questão do voto impresso. Eu não sei qual é o objetivo, mas não é verdade. Não só, tanto a Bia Kicis, que implementou ali o projeto, quanto o Felipe Barros, que foi o relator, trabalharam muito. E o governo não só atuou muito, como eu estava presente quando o próprio Felipe Barros estava com o presidente explicando o processo. E o próprio presidente Bolsonaro fez, inclusive, e se arriscou, colocou o seu ministro da Justiça e parte do seu staff ministerial num chamamento a toda a imprensa, um apelo à imprensa e à sociedade, dentro da sua casa oficial, do Palácio da Alvorada, eu estava lá presente, para explicar a necessidade do aperfeiçoamento do processo. E hoje está lá processado, sob risco de que isso atrapalhe a sua personalidade eleitoral até para 2022. Mais uma forma de controle, restrição. Então, assim, eu gostei da notícia no sentido de que, pelo menos, a gente pode ter acesso ao que esse pessoal está consultando. E já expliquei aqui qual o método utilizado. E aí vai ficar fácil dizer por que o resultado da pesquisa é A, B ou C, de acordo com a amostra. Né? Eu até fiz uma brincadeira. Se você resolve fazer aqui no dia de jogo aqui, Corinthians e São Paulo, se você faz uma pesquisa na torcida do Corinthians pelo quem é o melhor time do mundo, você já sabe o resultado. O contrário também é verdadeiro. Se você fizer a pesquisa no time do São Paulo, você já sabe que vai dar São Paulo. É o método, é a amostra que você utiliza na pesquisa que determina o resultado. E para que a pesquisa seja justa, honesta, ela precisa ter uma proporcionalidade na amostragem. Então, é assim que você modifica, sem criar nenhum tipo de falsidade, que você pode interferir no resultado de uma pesquisa. E aí isso pode trazer algum tipo de transparência. Tá? Mas também fiz o disclaimer aqui do quanto mais poderia ser transparente e o quanto mais uma coisa que é divulgada em mídia mainstream tem uma grande diferença para algo que é debatido dentro de um grupo privado. Espero que você tenha gostado dessa análise aqui. Dá like, se inscreve e compartilha. Tem mais assunto para nós tratarmos aqui. E como eu costumo fazer aqui no canal Pátria e Defesa, após o primeiro assunto, a gente passa aqui para o chat para conversar com os amigos que já chegaram por aqui, né?